Porque o Paulo Vieira, ele sempre fez presencial. Muitos anos ele fez presencial. E de muitos anos. O método CIS que foi feito agora foi 230, ou seja, 230 métodos CIS já aconteceram. Quando chegou o período da pandemia, a pandemia deu uma mudada assim de uma forma geral, assim na maneira das empresas trabalharem, né? Muitas empresas fecharam, né? Fecharam por um período, outras fecharam e fecharam mesmo, né? E o Paulo Vieira, ele teve que, vamos dizer assim, se reinventar. E ele se reinventou rápido, porque ele não tinha um trabalho feito assim de forma online, é tudo presencial. Ele rapidamente ele criou uma metodologia, um sistema, ele foi buscar pessoas que pudessem trazer isso para ele. Ele fala que é uma pessoa assim que ele tem uma multidão de conselheiros, ele sempre está se aconselhando com um, com o outro, aprendendo. Então ele começou a fazer o método CIS em casa, método CIS, essa modalidade, método CIS em casa. A pessoa comprava, adquiria e ele disponibilizava, a pessoa assistia com a família, né? E um método CIS que tinha 4.500, 5.000 pessoas presentes no presencial. Nesse primeiro que aconteceu, tinha a estimativa de 80.000 pessoas assistindo. Caramba. Então, assim, foi um gol de placa que ele fez na época da pandemia. E ele fez alguns métodos CIS em casa. Quando voltou, terminou a pandemia, ele começou a fazer um trabalho assim, menor um pouco, mas aí quando voltou, ele voltou primeiro o método CIS já em São Paulo, já com uma quantidade expressiva de pessoas. Depois ele fez aqui em Brasília o ano passado, em maio. Depois ele fez em Balneário de Camboriú em junho do ano passado, tá? E depois em agosto em São Paulo. Eu estava, tanto no de Brasília eu estava presente, quanto no de São Paulo eu também estava presente. E ele criou uma modalidade que ele fala assim, CIS Global. O CIS Global é aonde o método CIS é repassado nas unidades da Febracis das cidades. Por exemplo, aqui em Brasília, a unidade da Febracis, que é uma das melhores que tem. Não é porque eu conheço as pessoas e sou amigo do Giovanni de Santos, que é o dono da Febracis aqui. Uma das melhores que tem, a Febracis de Brasília. Então, eles fazem lá, ou eles fazem na própria Febracis, ou alugam um auditório, um hotel, alguma coisa assim, e fazem o CIS global. Então, tem as telas, tem toda a equipe da Febracis, os monitores, os treinadores da Febracis presente, o ambiente, fica um ambiente propício. E é como se o Paulo Vieira estivesse ali falando. É impressionante. O Thiago depois vai te falar o que ele sentiu disso aí. Impressionante. E aí ele criou uma outra modalidade, a modalidade CIS Cidades, aonde os franqueados da Febracis, Select, eu sou um franqueado da Febracis, Select, o Select é um franqueado, que eu sou um franqueado, porque eu estou habilitado a fazer os processos de coaching pela Febracis, ministrar palestra pela Febracis. Eu posso fazer aqui em Formosa, eu posso fazer em Cristalina, posso fazer em Unai, eu posso fazer em qualquer lugar. Desde que eu esteja vinculado com uma unidade, aqui no caso de Brasília, a unidade do Giovanni. E aí nós resolvemos fazer o método CIS em Formosa. Eu estava em São Paulo, em agosto, estava lá, estava inclusive com o Paulo Vieira lá, e eu conversei com o Giovanni da possibilidade da gente fazer o método CIS em Formosa. Que Formosa, você está aqui, você sabe disso. Eu ia perguntar, rapaz, por quê? Que cidade Formosa? fantástica, amigo. É uma cidade fantástica. É uma cidade muito próspera. É uma cidade de pessoas, isso é a minha visão, tá? Uhum. De cabeça muito boa, entendeu? De pessoas de bem, de pessoas honradas. Eu conheci algumas pessoas, isso aqui é mas eu conheci algumas pessoas que eu conheci aqui de grande valor. E eu quis fazer o método CIS aqui. E fizemos ali no Colégio Visão, que o Tarley cedeu ali o espaço, cobrou um valor simbólico para a gente ali, uma coisa, deu toda a estrutura para a gente ali, para a gente fazer lá no Colégio Visão. E ficou um ambiente muito agradável. Até quero ouvir aqui do Thiago, que eu não ouvi dele ainda isso aí, se ele gostou mesmo, se ele não gostou, qual foi a impressão dele. Mas essa modalidade do método CIS Cidades está acontecendo em diversas cidades. Aqui, por exemplo, eu tenho o pensamento de fazer em Unai, eu tenho o pensamento de fazer em Paracatu, o método CIS. É um pensamento, né? E refazer aqui em Formosa também, o método CIS. Né? Porque, assim,
Aqui tem uma quantidade de pessoas, é uma cidade próspera, uma cidade rica, é uma cidade onde o agro é muito forte, né? O comércio é um comércio muito forte. Assim, vamos dizer assim, o poder aquisitivo, a condição socioeconômica das pessoas aqui é muito boa, né? Então, e mesmo aquelas pessoas que ainda não têm aquela condição socioeconômica, que ainda não têm, o método CIS, pelo valor que tem, proporciona a condição das pessoas chegarem e fazer, porque parcela tem 12 vezes para fazer, e aí sim a pessoa poder ter uma visão de futuro, de ter uma vida mais próspera, uma vida melhor.